Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo vamos contar a história de um dos primeiros SUVs produzidos aqui no Brasil, o Rural Willys. Fique até o final para conhecer sua história, ok? E deixa aqui nos comentários se vocês gostaram desse vídeo e qual outro veículo você gostaria de ver aqui no canal. Ao término da Segunda Guerra Mundial, a Willys Overland Company, empresa fundada em 1907 nos Estados Unidos, buscava novas aplicações para o seu famoso utilitário Jeep. A ideia era aplicar uma carroceria mais convencional sobre a mecânica do modelo fora de estrada, dando origem aos que os anúncios apresentavam como Victory Car, o carro da vitória. O projetista Brooks Stevens definiu-se por uma inovação, uma perua com o máximo de componentes comuns ao Jeep e carroceria integralmente fabricada em aço. Isso ainda não existia nos Estados Unidos, onde as peruas eram elaboradas com estruturas de madeira adicionadas a sedãs. Como a Willys não fabricava carrocerias e os fabricantes do setor estavam sobrecarregados pela demanda, Stevens assegurou-se de que as chapas de aço da perua, por suas linhas retas e simples, pudessem ser estampadas por fábricas do setor de eletrodomésticos. Mais conforto e espaço que no Jeep, mantendo sua valentia, era a proposta da Willys com a Station Wagon, que de início simulava uma carroceria de madeira. Lançada em julho de 1946, a Jeep Station Wagon era montada sobre um chassi de 104 polegadas, 2,64 metros de distância entre eixos, importante 61 centímetros a mais que no CJ2A. Os paralamas dianteiros retilíneos eram os mesmos do Jeep e, para criar a impressão das conhecidas carrocerias de madeira, de início as laterais vinham em cor creme, com painéis em marrom claro. Simplicidade, robustez e economia eram seus pontos altos. A Station Wagon levava 7 pessoas com um comprimento total de 4,78 metros, ou, se os bancos traseiros fossem retirados, mais de 2.700 litros de carga. O compartimento de bagagens tinha piso plano e a porta de acesso dividida na horizontal, uma parte se abrindo para cima e outra para baixo. A ausência de madeira facilitava a conservação da carroceria. O motor era o mesmo do sedã Americar de antes da guerra, de 4 cilindros, 134 polegadas cúbicas, 2,2 litros de cilindrada e cabeçote em F, ou seja, com válvulas de admissão no cabeçote e de escapamento no bloco. Potência de apenas 63 cavalos e torque de 14,5 kgfm de torque em valores brutos mostravam-se subdimensionados para o peso 300 kg maior da perua, levando-a com esforço a 105 km/h de velocidade máxima. Pela primeira vez, na Willys, a suspensão dianteira era independente, com um feixe de molas transversal de 7 lâminas, chamado de Planadyne, pela transmissão de 3 marchas logo recebia o sistema Overdrive, mas a tração permanecia apenas traseira. Só em 1949 aparecia a versão 4x4 com eixo dianteiro rígido. Antes, o sedã Delivery vinha em 1947, uma versão furgão sem as janelas laterais posteriores, com as 2 portas traseiras que se abriam para os lados, e banco apenas para o motorista. A versão de luxo Station Sedan, com melhor acabamento e bancos mais confortáveis, surgiu em 1948, ao lado da opção do motor Lightning Relâmpago de 6 cilindros em linha, 161 polegadas cúbicas, 2,65 litros e 72 cavalos brutos, que melhorava o desempenho. Nova grade frontal, com barras horizontais, em vez dos vãos verticais, eram adotados em 1950. Após a absorção da Willys pela Kaiser Frazer Corporation em 1953, vinham novos detalhes de acabamento, pintura em 2 tons, saia e blusa, e o motor Super Hurricane, Super Furacão de 6 cilindros, 226 polegadas cúbicas, 3,7 litros, 115 cavalos e 26,2 kgfm de torque brutos, como nos automóveis da Kaiser.
para a versão 4x4. Versões para fins específicos passaram a ser oferecidas como a ambulância e a de 6 portas, entre eixos longo e 3 fileiras de bancos para serviço de hotéis e aeroportos. A perua convencional mudava de nome em 1955 para Utility Wagon, pois a Willys deixava o segmento de carros de passeio e perdia recursos com os bancos suplementares, a suspensão independente e a caixa overdrive. 3 anos depois, a versão Maverick Special, alusão a um seriado de TV patrocinado pela Willys e do qual a perua participava, trazia melhor acabamento, pintura em 2 tons e rádio, mas só podia ter um motor de 4 cilindros. O para-brisa vinha em uma única peça em 1960 e 2 anos após o motor Tornado de 6 cilindros, 230 polegadas cúbicas, 3,8 litros e 140 cavalos brutos era adotado. Uma revista americana, a Remy's Classic Cars, ao avaliar uma Station Wagon de 1951, relembrou sua importância. Em 1946 não havia nada parecido. Era um veículo baseado no famoso Jeep militar, que era confortável, espaçoso e elegante, mas prático. Ele atendeu a uma necessidade real e ajudou a nutrir um sonho que muitas pessoas tiveram naquela época, enquanto a Chevrolet foi a primeira a construir uma perua toda em metal em 1935, a Suburban. As peruas Willys foram os primeiros SUVs reais construídos para uso na cidade e também no campo. Com o motor 161, a aceleração dificilmente é a força de um furacão, mas adequada. A transmissão com a alavanca na coluna é tão precisa quanto essas unidades podem ser, e a embreagem não é mais dura do que a de um carro da época. A visibilidade é excelente, graças ao grande para-brisa e às janelas. A Station Wagon era muito bem pensada, confortável e agradável de dirigir. Não era apenas um meio de transporte bom e prático, mas também utilizável como um veículo de entrega para uma pequena empresa ou como um pequeno ônibus de turismo para resorts nas montanhas. Perua e furgão foram produzidos até 1964, em total superior a 300 mil unidades. Cederam espaço ao Jeep Wagoneer, outro modelo de longa produção e considerado um dos precursores do conceito moderno de utilitário esporte, o SUV. A versatilidade e a robustez da Jeep Station Wagon chamavam a atenção da Willys Overland do Brasil, sociedade anônima, fundada em São Bernardo do Campo em 26 de abril de 1952. A empresa montava desde 1954 o Jeep Universal, já com capô alto devido ao motor com cabeçote em F, e ofereceu uma perua dele derivada, mantendo suas qualidades de resistência. Seria ideal para um país com vias de tráfego tão precárias quanto as do Brasil da época. Renomeada Rural Willys, assim mesmo com o modelo antes da marca, a perua começava a ser montada aqui em julho de 1956, com peças importadas e o mesmo desenho do modelo norte-americano. A pintura sai blusa, verde e branca, vermelha e branca ou azul e branca, dava um toque de charme ao utilitário rústico, com suspensões dianteira e traseira de eixo rígido com molas semi-elípticas, caixa de 3 marchas com redução e tração nas 4 rodas. O motor a gasolina de 6 cilindros em linha e 2,6 litros tinha 90 cavalos brutos. No interior da Rural havia 2 bancos inteiriços, de modo a dar lugar a até 6 pessoas. A parte do banco destinada aos passageiros da frente era toda rebatida, incluindo o assento, para dar acesso ao espaço traseiro ou mesmo para o transporte de cargas maiores na cabine. No espartano painel havia apenas um velocímetro no centro, com os marcadores de temperatura do motor e nível de combustível. O acesso ao compartimento de carga dava-se por 2 tampas, uma aberta para cima e outra para baixo. O step ficava em pé na lateral direita. Um motor fabricado em Taubaté, o primeiro a gasolina de produção brasileira, era dotado em 1959. No ano seguinte, aproveitando a oportunidade da nacionalização completa dos componentes, a Willys redesenhava sua frente com um estilo exclusivo para o Brasil, mais largo e imponente, concebido pelo mesmo Brooks Stevens, que criou o modelo original.
Há quem diga que ele se parece com a estrutura frontal do Palácio da Alvorada em Brasília, se vista invertida. Vinham também o para-brisa e o vidro traseiro inteiriços, como nos Estados Unidos. Em teste da versão 4x4 na revista Mecânica Popular, Mauro Salles, mais tarde um famoso publicitário, anunciou-a como o mais brasileiro dos veículos nacionais, pois já alcançava 97% de conteúdo local, incluindo a fundição do bloco do motor. É um carro ideal para o fazendeiro que pode usá-la em toda brunindo para passear, depois de fazê-la como ferramenta de produção, onde passa uma charrete ou um carro de boi, ela também passará. Outras qualidades apontadas: a Rural tem uma ótima visibilidade. O espaço para carga foi aumentado e o banco é facilmente dobrável, deixando 4 metros cúbicos à disposição. Os freios são excelentes, não fadigam e o motor se mostrou valente em todas as provas, mesmo com esforços violentos. Claro que a velocidade máxima de 107 km por hora e a grande altura impunham limitações, mas só o imprudente terá histórias a contar sobre sua instabilidade, e o motor dá um ótimo rendimento nas velocidades reduzidas, defendia a revista. Como críticas, havia o pedal de acelerador e a alavanca de transmissão pesados, os bancos incômodos e duros, como se o fazendeiro fosse transportar novilhos na boleia, e o distribuidor, em posição baixa, desprotegido em trechos alagados. A fábrica chegou a estudar uma versão da Rural com 3 bancos para até 8 pessoas, terceira porta do lado direito e estepe externo junto à tampa traseira. As novidades estavam previstas para 1961, mas não chegaram ao mercado. O que saía nesse ano era a picape Jeep, que ampliava a gama de opções. O sucesso do Rural não demorou a acontecer, tornando-se um veículo muito desejado para as condições de uso locais. Atendia bem ao fazendeiro, que buscava certo conforto para a família, e ao morador das cidades que precisava de deslocamentos pela área rural. Tornou-se comum ver a perua da Willys em frotas de serviços. A concorrente mais direta para esses fins era a Volkswagen Kombi, que também podia transportar uma grande família ou um grupo de trabalho por terrenos acidentados, apesar da tração em apenas 2 rodas. Outra competidora era a perua Toyota Bandeirante, lançada em 1962, com a vantagem do robusto motor a diesel. Já a Chevrolet Amazona, em Valora de 3100 Brasil, parava em pisos severos ao combinar motor dianteiro e tração traseira. É preciso considerar o bom posicionamento de preços da Rural. Em janeiro de 1963, por exemplo, a versão 4x2 custava 1,40 milhão de cruzeiros e a 4x4 saía por 1,63 milhão. A Kombi básica ficava entre elas 1,53 e o Bandeirante partia de 1,5 milhão na versão Jeep, mas a Amazona era bem mais cara, 2,91 milhão de cruzeiros. Lançamento importante vinha em 1964, a versão 4x2 da Rural, com tração apenas traseira, que tinha a alavanca de transmissão na coluna de direção e suspensão dianteira independente, com molas helicoidais, para um rodar mais confortável e melhor estabilidade. Curva fechada não existe para ela, exagerava a publicidade. Em 1965, a Willys adotava limpador de para-brisa elétrico, não mais a vácuo. Outra grade na versão 4x2 e caixa de 3 marchas com a primeira sincronizada. Uma vantagem nos subidões, por não ser mais preciso usar a dupla debreagem para o engate quando a segunda não desse conta do recado. Agora havia 2 versões, Standard, básica e luxo, sempre em 2 cores. Na versão Standard mostrava acabamento espartano, com eliminação dos cromados em frisos e para-choques, mas podia receber diferencial autobloqueante como opcional para ajudar em terrenos difíceis. A luxo 4x2 vinha com calotas, melhor revestimento interno e vários detalhes cromados, além de receber volante e coluna de direção do Aero Willys. Um ano depois, vinha alternador no lugar do dínamo, carburador recalibrado para menor consumo e roda livre para a versão 4x4. Novo painel de instrumentos, trava de direção, nova grade e transmissão de 4 marchas sincronizadas chegavam em 1967.
Apesar da aquisição da Willys pela Ford no mesmo ano, a linha Jeep foi mantida por longo tempo, bem mais que os sedãs Aero e Itamaraty. Em 1968, era introduzido o motor do Itamaraty de 3 litros e carburador de corpo duplo, ainda com cabeçote em F, com potência bruta de 132 cavalos, levava a cerca de 140 km por hora. A Rural 4x4 com motor 2,6 litros foi comparada também pela revista Quatro Rodas em 1970 ao Bandeirante e à Kombi, veículos valentes de concepções diversas. A Peru da Willys foi claramente a mais rápida, de 0 a 100 em 25,5 segundos, contra 45,2 da Volkswagen e 56,7 segundos do Toyota, e freou em menor espaço de 80 km em diante, mas obteve o consumo mais elevado. Para uso misto, a Rural oferece mais vantagens. Na cidade, é quase um automóvel e nas estradas asfaltadas pode fazer médias horárias elevadas. A máxima real foi de 131 km por hora. Sua aceleração é boa e compara-se à de muitos automóveis, mas nas curvas ela deve ser dirigida com cuidado, pois a suspensão com 4 feios de molas semi-elípticas prejudica a estabilidade. Os bancos são largos e macios. Ela anda com suavidade e seu nível de ruído interno é baixo. A Rural tornava-se um modelo Ford em 1970. Fato interessante na publicidade da marca nesse período era propor o utilitário para o uso urbano por mulheres, como motes, como o carro que a mamãe queria, e mulher tem mania de segurança, assim como fotos da perua em meio ao tráfego de veículos pesados nas grandes cidades. Antes voltado a qualquer terreno, o veículo agora parecia uma solução para as motoristas se sentirem mais seguras no trânsito. A versão luxo saía de produção após o modelo 1972. Com a crise do petróleo deflagrada no ano seguinte, a Ford teve de desenvolver um motor mais econômico para o Maverick, adotado também nos utilitários para a linha 1975. O 4-cilindro de 2,3 litros com comando de válvulas no cabeçote era bem mais leve e oferecia melhor desempenho geral, mesmo com potência reduzida na nova aplicação de 99 para 91 cavalos. A alteração visava, de um lado, maior durabilidade e de outro uma curva de torque mais plana. O máximo subia pouco, de 16,9 para 17 kgfm de torque, coerente à finalidade de uso dos utilitários. Nesse caso, o carburador era de corpo simples, antes o duplo do Maverick. Junto ao novo motor vinha uma transmissão mais moderna e com lubrificação permanente. Nunca precisava de troca de óleo. Um retrocesso era a adoção do eixo dianteiro rígido, como o da 4x4 na versão de tração simples. O teste da revista Autosport comentou que o motor que ela herdou do Maverick melhorou o desempenho geral, tornando-se econômica, mais ágil e com reserva de força para qualquer serviço. Ela vence com facilidade os piores caminhões e mesmo os lugares onde não há caminho, embora se tratasse da versão 4x2. A carga útil declarada é de 609 kg. 6 pessoas podem viajar nela e ainda assim o espaço para bagagem é bastante grande. Já a revista Quatro Rodas apontou que o desempenho é bom. A velocidade máxima é de 129 km por hora, é superior às reais necessidades. As acelerações e retomadas são normais. O tempo médio para chegar a 100 km foi de 22 segundos, um pouco elevado em relação aos dados de fábrica, 19. O câmbio tem funcionamento silencioso e preciso. Embora a revista julgasse que a Rural continuava sendo uma boa ferramenta de trabalho, que deve ser entendida e utilizada adequadamente, a idade do projeto cobrava o seu preço. A suspensão, se projetada agora, seria inaceitável. Com uma velha herança, o motorista deve se adaptar-se a ela, tomando muito cuidado nas curvas. A direção ficou com a velha caixa de atrito elevado. Os bancos não têm preocupação com a anatomia das pessoas, além de o consumo ter continuado alto, com média de 7,5 km por litro. 35 anos depois do lançamento nos Estados Unidos, a Rural estava superada mesmo para os padrões brasileiros. Sua produção chegava ao fim em 1977, permanecendo a picape Ford F-75 por mais 5 anos. Bom pessoal, é isso, até o próximo vídeo.